Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do combate à homofobia e à violência contra as pessoas LGBTQIA+. Desde 2019, o Brasil registra crescimento no número de processos que envolvem crimes homofóbicos. As informações foram tiradas de bases de dados dos tribunais e dos sistemas de busca jurisprudencial. Os dados fornecidos pelos tribunais estão na pesquisa Discriminação e Violência contra a População LGBTQIA+, publicada recentemente pelo CNJ. O crescimento no número de processos por homofobia é de 19,6% desde 2019. Os crimes mais frequentes são homicídio, injúria, lesão corporal e ameaça. E em aproximadamente 15% dos casos, a violência doméstica. O levantamento, primeiro do tipo no país, só foi possível depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de aplicar a lei antirracismo para casos de homofobia. Isso obrigou o registro dos crimes. O estudo também mostrou que vítimas de homofobia e transfobia deixam de registrar ocorrências sobre esses crimes porque não acreditam que o Estado vá apurar os casos e punir os responsáveis. A falta de denúncia favorece a invisibilidade das vítimas e a impunidade dos criminosos, além de naturalizar a violência. Esse quadro poderá se modificar com a adoção do Formulário Rogéria, registro de ocorrência geral, de emergência e risco iminente à comunidade LGBTQIA+. O formulário ele foi composto basicamente com o objetivo de, em primeiro lugar, possibilitar que o magistrado que receba o processo, onde conste uma vítima que seja da população LGBTQIA+, ele tenha elementos fáticos e concretos que possibilite conhecer aquela realidade e analisar os fatos para escolher as medidas mais adequadas para proteger e efetivamente tutelar o direito daquela pessoa. O formulário será utilizado por delegacias de polícia, Ministério Público, Defensoria Pública, equipes psicossociais dos tribunais e instituições de assistência social, saúde, acolhimento e proteção a vítimas de violência e violações de direitos. A partir da aplicação desse formulário Rogéria, nós pretendemos ampliar a proteção à população LGBTQIA+, frente ao risco imediato, gerando fundamentação e respaldo para as medidas judiciais, sobretudo aquelas medidas de proteção. O formulário também tem o objetivo de facilitar a adoção de procedimentos integrados para minimizar a repetição da violência em curto prazo e aprimorar as respostas institucionais para reduzir a incidência de violências e discriminações. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Luiz Motti, professor, mestre e doutor em antropologia, fundador do Grupo Gay da Bahia e decano do movimento LGBT brasileiro. Converso também com Olívia Pessoa, consultora do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e ainda Daniela Dora Ailberg, doutoranda e mestra em Ciências Criminais e pesquisadora sênior do PNUD. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o professor Luiz Motti. Professor, como decano do movimento LGBT brasileiro, o senhor com certeza pode nos ajudar melhor a dimensionar a violência e a discriminação contra as pessoas LGBT. Qual é a situação real no Brasil, professor? Infelizmente, a situação no Brasil é péssima. O Brasil é o campeão mundial de assassinatos, de mortes violentas, suicídios e homicídios da população LGBT. Nenhum país no mundo mata-se tanto quanto aqui no Brasil. Metade dos crimes documentados no mundo envolvendo vítimas LGBT ocorrem no Brasil. Esses dados, o Grupo Gay da Bahia, que eu fundei em 1980, portanto, há 42 anos, que nós coletamos sistematicamente na mídia, antes da internet, antes de toda essa parafernália moderna, era no jornal, nos recortes de revista, etc. Portanto, dados subnotificados. Com certeza,
Se houvesse um levantamento do Ministério da Justiça, da Secretaria de Segurança Pública, de todos os crimes de ódio no Brasil, esse número talvez até duplicasse. Mas a realidade é, a cada 16 horas, segundo pesquisa da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a cada 16 horas, uma LGBT é vítima de morte violenta. Olívia, o professor nos disse da dificuldade de levantar esses dados, mas agora há um instrumento que pode ajudar talvez um pouco a melhorar essa situação, que é justamente esse levantamento do qual você participou e que ajudou a coletar dados com base nos arquivos da própria Justiça. Em que medida que isso ajudou e o que esses dados apontam? Essa pesquisa, né, eu acho que com relação aos dados quantitativos, Daniela vai poder falar mais, mas essa pesquisa nos ajuda a revelar, né, uma questão que o professor Luiz já colocou, que é a imensa subnotificação das violências contra a população LGBTQIA+, e o quanto que essa violência ela chega muito pouco no sistema de justiça e no sistema de segurança pública, né? Então, com a parte qualitativa desses estudos, nós realizamos uma série de entrevistas com juízes, juízas, Ministério Público, defensores públicos, pessoas ligadas ao movimento no Brasil, e a gente pôde identificar que muito pouco dessas violências chegam até o Poder Judiciário, né? Eu acho que a gente pode tratar sobre uma questão importante que apareceu no estudo, que é o filtro que são feitos nas delegacias. Muitas das vezes essas violências, quando chegam nas delegacias, elas não são identificadas como uma violência que está vinculada com racismo, uma violência contra essa população. Então, eu acredito que a adoção desse formulário, que é o formulário Rogéria, vai colocar um fluxo de um atendimento que a gente possa, né, ter pelo menos os dados das mortes dessas pessoas no Brasil. Nós já falamos sobre o formulário Rogério na reportagem, mas daqui a pouco a gente vai destrinchar melhor o assunto. Agora eu queria perguntar a Daniela sobre os números. A Olívia, Daniela, disse que você podia nos dar esses números com mais precisão. Qual é a realidade com base nos números? Dos números que foram observados pela pesquisa, a gente percebe o quanto os homicídios tentados e consumados tiveram como vítimas pessoas identificadas como gays em 57% dos casos, pessoas identificadas como lésbicas em 15% dos casos e travestis em 12% dos casos, enquanto injúria tivemos 28% dos casos associados a gays e 28% a lésbicas, vítimas lésbicas e vítimas gays, e a lesão corporal associada às vítimas maiores de 39,1% vítimas lésbicas, 30% vítimas gays. E, por fim, ameaça. Então, tivemos lésbicas como maioria das vítimas, 36,5%, e mulheres trans também como um importante apontamento. E outro número que nos afetou bastante, que diz respeito ao fato de que grande parte dos casos o agressor ou a agressora morava com a vítima. Então, a gente percebeu que 79,9% desses agressores foram identificados como homens, e ainda que essas vítimas, 14% das vítimas de violência doméstica estiveram principalmente classificadas 43% como mulheres lésbicas, 37% como mulheres trans e 12% como homens gays. Então, são números que demonstram como, inclusive, uma possível hipótese de o porquê também muitos dos casos não são notificados pela proximidade de quem pratica a violência com a vítima da violência e outras questões essenciais para a gente perceber desse apagamento institucional, de uma dificuldade de compilação de dados, que foi o resultado da pesquisa. É interessante observar que esse fenômeno da violência
contra gays, lésbicas, repete uma lógica que atinge as mulheres, né? A violência doméstica contra as mulheres acontece quase sempre dentro de casa. É a violência do marido, do companheiro, da pessoa que divide a vida com ela. Mas, nesse momento, eu quero fazer uma pergunta para o professor Luiz Motti, relembrando aquela expressão que a Daniela usou, a expressão de apagamento ou apagão institucional. Professor, o que significa exatamente esse apagamento? Tem a ver com os dias que nós vivemos, mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do combate à homofobia e à violência contra as pessoas LGBTQIA+. Os nossos convidados são Luiz Motti, professor, mestre e doutor em antropologia, fundador do Grupo Gay da Bahia e decano do movimento LGBT brasileiro. Converso também com Olívia Pessoa, consultora do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e ainda com Daniela Dora Ailberg, doutoranda e mestra em Ciências Criminais e pesquisadora sênior do PNUD. Professor Luiz Motti, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Afinal, o que significa apagamento institucional nesse tema específico que nós discutimos hoje, no caso da violência e da discriminação contra a população LGBTQIA+. No caso específico da população LGBT, esse apagamento, né, começa em casa, quando os pais negam a homossexualidade dos filhos, ou a transexualidade. E, Olívia, a pergunta agora é para você. Nós já falamos aqui mais de uma vez no formulário Rogéria. Eu gostaria que você nos explicasse exatamente qual é o objetivo dele, como ele funciona. Ele é uma tentativa inicial da gente construir um fluxo dentro dessas organizações. Então, se chega uma pessoa em que há indícios em que houve um crime de racismo devido à sua orientação, à sua identidade sexual, esse procedimento precisa seguir o que o formulário diz. Não pode cair no fluxo comum de todo atendimento, porque a gente está falando de uma outra violência. Então, esse formulário, ele vem para a gente tentar construir um fluxo de atendimento, um fluxo para lidar com essas violências dentro dessas instituições, para que a gente não fique a depender de um delegado, uma delegada, um promotor que seja sensibilizado à causa. Existem esses, a gente encontrou na sua pesquisa, e isso é muito bom, né, para a sociedade brasileira como um todo, mas a gente precisa mais do que uma sensibilidade das instituições, a gente precisa de um fluxo de procedimento e de respeito às pessoas que são vítimas dessa violência. Daniela, você lidou tanto com esses números, talvez possa nos explicar melhor. O fato de que esses dados, esses números não representam as estatísticas de vitimização letal fática é um achado importantíssimo para demonstrar como não é possível atualmente quantificar quantos casos de violência contra a população LGBTQIA+, ocorrem de fato no Brasil. Então, esses números representam apenas os casos em que se identificou casos judicializados em que foi possível inferir elementos sobre LGBTfobia. Mas isso não significa que eles representam a realidade. Pelo contrário, inclusive o apagamento institucional sobre o qual eu mencionei, ele aborda tanto o apagamento da pessoa LGBTQIA+, como a ausência, não trazer a condição como elemento fundamental do registro da violência sofrida, como não possibilitar meios de identificar a relação entre a violência e a condição de gênero ou orientação sexual, e também não reconhecer a identidade de gênero ou orientação sexual da pessoa. Tudo isso vai impactar significativamente nos números oficiais. E justamente por conta disso que houve a adoção dessa medida pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias de fazer com que constasse essa categoria processual
nas tabelas, nas TPUs, né, para que a gente tivesse a possibilidade de quantificar, para que a gente tenha esses dados, para que a gente saiba hoje em dia o que é judicializado e consiga comparar com as violências que ocorrem de fato no Brasil e identificar, portanto, quais as medidas que precisam ser adotadas, direcionar as políticas judiciárias e direcionar as políticas públicas, tanto de prevenção, né, como de como vai se dar todo o processamento, todo o cuidado que se deve ter por parte das autoridades judiciais quando vão fazer o tratamento, ou mesmo a fundamentação de sentenças. Professor Luiz Motti, eu tenho certeza de que o CNJ está disposto a ouvir críticas, aperfeiçoar, corrigir procedimentos, mas mais que isso, eu acho que ele está disposto a ouvir sugestões. Então, o que eu lhe pediria agora é que o senhor, como uma pessoa tão experiente nesse tema, pudesse apresentar publicamente ao CNJ sugestões de caminhos a serem seguidos, porque essa é uma política que nós já mostramos aqui no programa algumas vezes, a qual o CNJ tem se dedicado. Né? A partir do Observatório dos Direitos Humanos, se estabeleceu uma política nesse sentido. Então, eu acho que as sugestões seriam uma boa hora para isso. O que o senhor poderia nos ajudar nesse sentido? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sempre tenho proclamado que o Poder Judiciário é o que mais colaborou pela cidadania LGBT no Brasil. É fundamental que, ao reconhecer que esses dados, essa base de dados, ela é incompleta, não é? Esse afunilamento mascara a realidade, deturpa a realidade, que se descubra como fazer com que os registros processuais e de denúncias nas delegacias sejam mais frequentes, né? Fazer uma campanha para que a população vítima procure mais denunciar. Segundo, que uma capacitação maior dos oficiais, dos escrivães, para que aprendam a conviver com essa população, não é? E que esses dados sejam divulgados com a máxima rapidez, para que possamos, não é, criticar, contribuir para aprimorar esse levantamento. Eu gostaria de ouvir também as suas sugestões, Olívia, por favor. Eu acho que é importante a gente, né, pontuar aqui que essa pesquisa, ela foi uma pesquisa que utilizou de uma metodologia sistêmica. Então, a gente teve uma parte que é uma parte quantitativa, que tem uma fragilidade do dado, porque a gente está olhando muito para os processos que chegaram ao sistema de justiça, ou seja, são as pessoas que denunciaram, procuraram a delegacia, a delegacia, né, apresentou uma denúncia, o Ministério Público aceitou, isso foi para o judiciário e durante o processo constou que aquela pessoa, a identidade de gênero e a orientação sexual dessas pessoas. Ou seja, esse processo passa por uma série de filtros até chegar no processo judicial em si, e esses dados vão se perdendo no caminho. Eu acho que isso é uma questão que a gente, né, o CNJ tem enfrentado. Então, é claro que essa pesquisa é uma primeira aproximação do Departamento de Pesquisa Judiciária, DPJ, mas eu acho que ela levanta pontos de atenção importantes, e eu já entro agora nas recomendações, né, partes das recomendações que nós colocamos. Uma delas, com certeza, diz respeito ao estabelecimento de protocolos e fiscalização no cumprimento desse atendimento à população LGBTQIA+, quando ela chega no sistema de segurança pública ou no sistema de justiça. Gerenciamento de dados dessas demandas, a gente precisa de fato, o professor Luiz tem razão em toda a sua fala, a gente precisa coletar esse dado de forma melhor, mas para isso a gente precisa que as instituições que atuam na ponta, que é quem produz esse dado, preencha corretamente as informações quando uma pessoa é vítima. Então, tem que perguntar, né, que essa pessoa, como ela se reconhece. E uma série de outras questões, como, por exemplo, né, a melhor capacitação dos agentes de segurança pública e do Poder Judiciário para atender essas demandas e outras que podem ser consultadas no relatório que está divulgado. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês três, a participação de Luiz Motti, professor, mestre, doutor em antropologia, fundador do Grupo Gay da Bahia e decano do movimento LGBT+ brasileiro.
Agradeço também a Olívia Pessoa, consultora do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e ainda a Daniela Dora Ailberg, doutoranda e mestra em Ciências Criminais e pesquisadora sênior do PNUD. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça do Piauí acaba de instalar o Centro Especializado de Atenção e Apoio às Vítimas de Teresina. O projeto é em esforço a ações destinadas a assegurar que vítimas de crimes e atos infracionais no Estado sejam tratadas com dignidade, igualdade e respeito. No local serão atendidas qualquer pessoa que tenha sofrido agressão física, moral, patrimonial ou psicológica em razão de crime ou ato infracional. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza em território nacional a campanha Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio. Tribunais de todo o país estão aderindo à campanha. Destaque para o Tribunal de Justiça da Paraíba, que lançou um vídeo institucional reforçando sobre o valor da vida. E para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco, que preparou uma programação especial para este mês, com publicações, palestras e oficinas. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, realizou essa semana sua primeira visita institucional a uma corregedoria de um tribunal. O escolhido foi o Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta é a primeira de uma série de visitas que o Corregedor Nacional fará aos tribunais para conhecer as boas práticas e debater as necessidades de acordo com a realidade de cada órgão. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá pessoal, começa agora mais um CNJ nas redes. O documento mais completo do Poder Judiciário brasileiro foi divulgado na última semana. O relatório Justiça em Números dá publicidade e transparência às informações dos 90 órgãos do Poder Judiciário, entre eles Cortes Superiores, Regionais Federais, Regionais do Trabalho, Regionais Eleitorais, Justiça Militar, Estadual e Tribunais de Justiça. O documento mostra que a Justiça está cada vez mais digital. Mais de 97% dos novos processos ingressaram no Judiciário de forma eletrônica. E a Justiça Federal, a Eleitoral e a do Trabalho atingiram 100% de virtualização dos processos novos. Confira os destaques do relatório do Justiça em Números nas redes do CNJ. Agora, mudando de assunto. Tribunais de todo o país já podem contar com um importante aliado para dar mais agilidade aos processos previdenciários na Justiça. É o Serviço de Informação e Automação Previdenciária, PreviJude. A iniciativa permitirá ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias, fazendo com mais rapidez e facilidade. Além disso, o serviço também permitirá o envio automatizado de ordens judiciais ao INSS. Isso significa mais celeridade e efetividade nos processos previdenciários. Conheça mais sobre essa solução acessando as redes sociais do Conselho. E para finalizar, os projetos vencedores da segunda edição do Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral foram premiados na última semana. A premiação reconhece iniciativas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O objetivo é promover maior conscientização para a necessidade de permanente vigília no enfrentamento da violência contra as mulheres. Viviane Vieira do Amaral era juíza do TJ Rio e foi assassinada pelo ex-marido em 2020. Ela dá o nome ao prêmio. Confira a lista dos projetos vencedores nas redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. Por hoje é só e até mais. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Olá, meu nome é Guilherme Madeira Desen, eu sou juiz de direito aqui no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atualmente eu sou titular da 44ª Vara Civil Central. Tem um caso que me marcou muito, eu acho que é uma história, acima de tudo, romântica, num certo sentido, e esse caso foi decidido muito antes do Supremo Tribunal Federal permitir esse tipo de situação. Era um casal de lésbicas e elas viajaram até os Estados Unidos e fizeram inseminação artificial. Então, como é que foi? Compraram o sêmen e fizeram a inseminação artificial, mas usaram o óvulo de uma delas e introduziram no útero da outra.
e a outra gestor. E ambas queriam que fosse feito o registro em seu nome. E eu era, à época, juiz da Vara de Registros Públicos e eu autorizei esse registro em nome de ambas, porque me parece que era uma situação clara de dupla maternidade, ambas sendo mães. Confesso que achei um caso bonito até pela questão do amor envolvido, né? da maternidade, que não se resume aí a uma questão unicamente biológica. Então, foi esse o caso que eu decidi. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. E até o próximo programa.